Fala, meu povo! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bem-vindo a mais um episódio do Quarta Faixa. Dentinho, muito bem-vindo à sua casa novamente. Valeu por mais um episódio, velho. Obrigado, Dani. Olá, pessoal. Muito bem-vindos aí mais um episódio. Hoje a gente está com Júnia Carvalho, uma sócia-diretora, né, da empresa 8 Consultorias. Muito bem-vinda, Júnia. Sei que você é formada em comunicação, tem uma ampla experiência aí nessa área de inovação também, de consultoria, né, no ramo empresarial. E escreveu um livro recentemente, a gente vai falar um pouquinho dele, mas antes de tudo isso, Júnia, a gente gostaria de conhecer a Júnia, pessoa, né? Quem que é a Júnia, como que ela chegou, o sonho dela, né? Sempre foi seu sonho se tornar uma executiva, ou isso foi sendo criado ao longo da sua carreira? Me conta um pouquinho de você. Olá, bom, né? Muito obrigada aí pelo convite também e de estar aqui com vocês. Obrigada, Luiz, Daniel. É uma honra mesmo falar desse tema, especialmente hoje, né? Porque quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente percebe vários desafios e fala, poxa, como a gente conseguiu chegar até aqui? E falar assim dessa jornada, eu tenho que voltar um pouco lá na infância, né? Eu acho que 11 anos é um bom número aí para a gente contar essa história de como se deu tudo isso. Bom, eu estava falando até um pouco antes com vocês aí, contando essa história aí de quando eu estava lá na quinta série, né? A famosa quinta série. Quinta série. Eu sempre fui muito questionadora. Aquela pergunta, né, que se faziam, que a gente faz até para as crianças, eu acho muito cruel, né? Porque a gente fica realmente, o que eu vou ser quando crescer, né? Terrível. Terrível, meu Deus. E aí eu sempre me questionava. Então, na escola, eu gostava muito de participar dos eventos, mas eu não gostava de estar aqui, tá? Na frente das câmeras. Era muito mais nos bastidores. Então, tinha um professor, e é sempre um professor, né, que fala ali, que a gente tem essa referência. E aí eu sentei com ele e perguntei para ele assim, como que eu faço para descobrir o que eu quero ser quando crescer? E aí ele disse assim, você já fez teste vocacional, Júnior? Eu falei, não, então faça. E eu fiz. E as profissões foram da área da comunicação, jornalismo, publicidade, né, ou relações públicas, ou artes cênicas. Olha que interessante. E aí eu fui pesquisar sobre, né, essas áreas e realmente eu direcionei meus esforços primeiro para a comunicação. Então, eu sou formada em comunicação, com habilitação em relações públicas. Iniciei minha carreira na comunicação, até antes mesmo de me formar, eu já participava de vários projetos para eu me inteirar, enfim. E tive oportunidade depois de entrar para o corporativo. Já muito nova, eu fui gerente de produtos de uma empresa de tecnologia. Vocês conhecem, né? Posso falar o nome. Era Território Minas, Samsung. E eu vivi uma experiência incrível, né? De iniciar uma carreira num cargo que, na verdade, eu não tinha todas as competências, mas eu tinha um desejo enorme. Mas voltando aí aos 11 anos, quando, até perguntada aí, questionada por um... Vou voltar, tá, na história, mas guarda essa questão aí. De boa. Eu tinha um sonho, sabe, de ser dona de empresa, dona. Eu sempre falava isso, né? Eu sou do interior, cidade de Divinópolis, filha de empreendedor, que empreendeu não pelo amor, mas pela dor, porque a estatal que meu pai trabalhava, ela foi privatizada na época. E aí eu tinha essa referência de empreender, né, também. Então eu falei, eu quero ser dona de empresa. Então eu direcionei os esforços para a comunicação e logo uma agência que era o meu sonho. Mas eu não passei em publicidade, foi em relações públicas, que também é uma área muito, né, é uma área muito completa. E aí eu fui trabalhando nessa área, como eu disse, assumi uma responsabilidade muito importante nessa empresa de tecnologia. E eu percebi, já estava quase 2 anos lá,
que eu tinha que voltar para a comunicação para concluir, inclusive, as áreas que eu ainda não tinha tido experiência. Então, fui para assessoria de imprensa, trabalhei na TV. Como eu disse, eu gostava dos bastidores, então eu estava ali na ilha de edição, trabalhava na ilha de edição não linear de um programa cultural, gente. Olha que interessante. Os meus alunos ainda não sabem disso, tá? E vou contar um pouco dessa jornada também acadêmica. Mas as coisas foram evoluindo, né? Eu empreendi a primeira empresa, que era uma produtora cultural. Mas o que eu fiz? Eu não deixei a minha experiência do corporativo para lá. Então, eu uni as pontas, né? Eu trabalhei com a gestão, trouxe a comunicação, né, para esse negócio também, com foco em sustentabilidade e cultura. Foi esse o primeiro propósito, né, dessa empresa, a primeira empresa. E depois as coisas foram evoluindo para outras áreas. Sistema de gestão integrado, onde a gente teve o nosso primeiro cliente, uma grande indústria, na época Coca-Cola Brasil. E a gente começou a perceber oportunidades. E eu, como sou uma pessoa muito questionadora e gosto também, sou muito criativa, gosto muito de conhecer as áreas, né, e ver de que maneira a gente pode trabalhar sem aquele... eu costumo dizer que a metodologia que eu trabalho nem sempre é uma metodologia que já existe no mercado, mas com certeza alguma coisa já existe, sabe? Mas eu consigo conectar. Eu trago isso como uma... Eu falo que isso hoje é um diferencial. No passado, não, tá? Eu tinha até um questionamento, o pessoal falava assim, poxa, mas tem que ser especialista, esse negócio de ser generalista não é bom, sabe? Só que hoje a gente já está num outro nível, que chama-se nexialista, sabe? Eu costumo dizer que é isso? Nexialista é quando você consegue realmente trazer aliás, competências técnicas que você desenvolveu, né, dentro de uma área específica, mas você consegue conectar outras competências e buscando um ponto de convergência, sabe, assim, onde que você pode criar novas oportunidades. E a gente está vendo muito isso acontecer hoje. Tanto é que no livro, que eu vou falar um pouco mais para frente, eu destaco isso, como que a gente trabalha temas diversos e como que a gente se regenera num ambiente extremamente complexo que a gente está vivendo hoje. Porque se antes a gente tinha... Olha só, eu já passei para outro tema, mas eu vou voltar, tá, gente? Se antes a gente tinha a questão especialista, vamos nos dedicar à área específica. Por exemplo, comunicação, fazer comunicação estratégica, dirigida, trabalhar com endomarketing, assessoria de imprensa, são áreas da comunicação, né? Hoje a gente tem isso, né? Mas uma série de outras questões. Então, falando, né, de inteligência artificial, que vai ser também um tema mais para frente, hoje a gente tem que equilibrar a inteligência humana e buscar desenvolver essa inteligência artificial, né, que é o que eu falo no livro. Ô, Júnia, eu ia te perguntar assim, eu olhando aqui, né, no início, tudo que você começou a falar aqui, eu fico vendo, uma pessoa começa lá na área da comunicação, você tinha um sonho, sim, de ser empresária, né? Mas começou trabalhando nas empresas e hoje você é dona, hoje você chegou no seu sonho. Teve momentos da sua carreira que você precisou ver que você precisava reinventar, né? Porque você fala muito de inovação também. Em quais momentos foram essas rupturas para você chegar aonde você chegou, entendeu? Nossa, Luiz, essa é a pergunta que ronda, acho que todas as pessoas que, né, assim, eu falo que empreendem, né? Porque acho que é o famoso um passo para trás para dar dois para frente. Exatamente. Né? Quando a gente decidiu, lá em casa nós somos 4 filhos. Como eu falei, meu pai é empreendedor pela dor, né? Porque saiu, enfim, já casou e aí teve que... até brinco muito, tem até um artigo que eu falo disso, né? Passar por essas mudanças e essas questões, né? Que tanto essas pressões é como um pai que
que não consegue, às vezes, dar tudo para o filho, sabe? Eu acho que isso acaba sendo uma dor, né, da gente, mas a gente sempre acorda no dia seguinte falando assim, eu tenho que fazer diferente. Então, assim, tem esse sentimento. Foram várias vezes, várias mesmo. Se eu disser para você, assim, que tudo são flores, eu estaria realmente mentindo aqui, sabe? E meu pai falava assim com a gente, olha, quer empreender, mas sabe uma coisa, empreender, especialmente no Brasil, é você viver sempre tendo que navegar ou no Oceano Azul, porque aí você descobriu uma nova, né, um nicho, uma oportunidade, ou no Oceano Vermelho, né? Ele não usou esses termos, que meu pai, inclusive, acho que nunca leu esse livro, né? Que conta como que a gente tem que estar preparado para essas mudanças. Mas foram várias, tá? E eu poderia falar de uma muito importante, que está relacionado, inclusive, com a A8 Consultoria. Olha que interessante. Eu falei da primeira empresa, né? Depois eu fiz carreira solo, e a A8 nasceu em 2009 para 2010. Já nasceu de uma crise, 2008, foi uma crise forte nos Estados Unidos, e isso impactou muito a questão da sustentabilidade. Ela estava crescendo muito, né? E como eu escolhi essa área, eu falei que, né, foi influência até de outros projetos que eu fiz, eu falei, eu vou empreender uma empresa na área de sustentabilidade. Eu tinha acabado de realizar um evento, uma conferência internacional com a participação da ONU. E, na época, nós tínhamos os 8 Objetivos do Milênio, que foram ressignificados para 17 ODS da ONU, que hoje é uma agenda que a gente cumpre a cada 15 anos. 2008 foi até 8 objetivos foi até 2015, 2015 até 2030. E a gente não chegou nem assim, né, num ponto significativo para conseguir atingir as metas, que são 169 metas, tá? Mas aí eu falei, eu quero empreender um negócio que esteja alinhado com os 8 objetivos do milênio. Então, a 8 já nasceu sob o cerne da sustentabilidade, mas na crise. E aí eu falei assim, aí o pessoal falou, Júnia, mas espera aí, você está montando um negócio, ninguém está direcionando recursos e esforços para a sustentabilidade, sabe? E aí eu falei, gente, se a gente não fizer isso agora, o futuro nosso, certamente ele vai ser mais caótico. E a gente já está vendo isso, né, em relação às mudanças climáticas, a questão da questão social, né? A gente tem uma série de problemas aí. O que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então, eu empreendi nessa época, a gente trabalhou, inclusive, vários projetos grandes, né, em relação a isso. Foi difícil, não foi fácil. Eu nunca tive um investidor, tá? Inclusive, se tiver algum investidor me assistindo, eu estou super disposta a fazer negócios. Sempre foi com recursos próprios. Eu não diria que né, a gente está nadando no Oceano Azul, especialmente agora, mas assim, a gente tem realmente um portfólio e uma carteira muito importante, parceiros estratégicos, né? O mercado mudou, então hoje a gente trabalha muito com alianças estratégicas, tá? E se não fizer isso de verdade, né, a mentalidade mudou, a gente não consegue sobreviver. Isso foi um ponto. Eu tive uma questão pessoal também que influenciou muito na minha carreira. Eu estava em ascensão no negócio, tive um rompimento, né, pessoal, e logo depois a minha mãe faleceu, que inclusive antes de ontem fez, acho que foram 14 anos, já tem 14 anos isso. E aí eu fiquei praticamente assim, sem meu suporte, minha base, né? E aí acabou que eu tive que me segurar a onda, e foi difícil, não foi fácil. Pois é, vamos só colocar um parênteses aí, só se você puder falar melhor, porque eu acho importante essa parte da retomada, tipo assim, de onde você conseguiu energia, como é que foi sua linha de... Se você teve um raciocínio crítico, se foi fé, se foi algum amigo, como é que foi, assim, essa parte da perda de sua mãe com esse rompimento pessoal que você teve, como é que foi essa situação na sua vida para você retomar e voltar a ter energia para continuar? Como é que foi esse processo? Então, você falou de tudo. Foi fé, foram amigos, foi a resiliência também, sabe, assim, e foi até mesmo ela, né, que
tinha um ponto de vista muito positivo em relação às coisas. Então, foi uma pessoa que sempre me incentivou. Minha mãe sempre me incentivou a ser. Então você ficava imaginando o que ela falaria com você Exatamente. naquela determinada situação. E aí eu falei assim, se tudo tá do jeito que tá, por algum motivo eu preciso aprender. Alguma coisa eu tenho que aprender em relação a isso, né? E aí... Mas você sempre teve essa característica, assim, da situação difícil, você tirar uma coisa boa? Porque isso é difícil. Daniel, eu diria Eu acho um puta aprendizado, mas eu acho que é difícil. É super difícil, não é fácil não. Tem dia que você quer falar não, É. mas aí você fala, eu vou falar sim. Sabe por quê? Eu quero que amanhã seja diferente. Ela falava uma frase com a gente que era assim, tudo que... Às vezes a gente chegava para contar uma história e aí ela falava assim, dorme, amanhã é um outro dia. Eu tenho certeza que amanhã você vai estar pensando diferente. A nossa fé e a nossa... Eu tô falando nossa porque eu e meus irmãos, nós pensamos iguais. Rapidinho, você falando nisso, eu lembrei agora da médica. Quando a Gabi estava no hospital, que eu estava preocupada, a médica virou para mim e falou assim, calma, não há mal que dure para sempre. Exatamente. Aí esse negócio, sabe, ela falou com a voz de paz, assim, esse negócio veio e me deu uma paz, sacou? É isso. Sabe então, uma coisa que eu acho muito legal, Daniel, só que aí você tocou nesse assunto e realmente assim, são temas que deixam a gente extremamente vulnerável. A gente perde a nossa esperança, né? Sim, total. A gente perde a nossa esperança, a gente acha que não vai conseguir. Mas existe uma coisa que eu acho que quando você tem, né, essa voz, e aí trazendo aqui para o nosso encontro, muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo, certamente passou por situações difíceis ou está passando por situações difíceis, mas quando você tem alguém que pode trazer isso na fala e que traz, né, e que tem esse espaço para compartilhar, você dá força e você contribui para que a pessoa possa refletir sobre aquele momento de uma maneira mais tranquila, mais calma, sabe? Mas foi fé, amigos, sabe? Eu falo que amigo é muito importante, conexões. Eu não sou da área da psicologia, mas eu convivo com muitos psicólogos, né? E como eu falei para vocês, e eu falo que é muito bom quando a gente tem uma rede de apoio, sabe? E essa conexão que a gente faz, que a gente está, inclusive, perdendo hoje por conta do digital, né? E não E não vou trazer aqui também como vilão, tá, gente? Porque o digital ele ajuda a gente escalar e chegar em mais pessoas, mas esse momento de olho no olho, sabe, de você se conectar, ele traz um certo conforto, sabe, pra gente. Ô, Júnior, eu acho que essas questões, né, o digital, a rede social, a tecnologia, tudo isso veio para agregar. O grande ponto é que nós não sabemos o limite de usar esses recursos que são oferecidos a nós. Né? Então, assim, o recurso em si, ele não é ruim, mas a maneira com que a gente usa é que se torna ruim, sabe? E você falou uma coisa assim que eu não posso deixar passar, eu estou dando uma atropelada aqui, mas eu falei, eu não posso passar. Porque, pessoal, a gente estava ali, né, um pouquinho antes aqui nos bastidores, igual o Júnior gosta de estar, e hoje você, como consultora de empresas, você vive muito bastidor das empresas. E o que eu vejo é o seguinte, o grande ponto empresas são empresas, só que a empresa não é simplesmente a logo da empresa ou a marca da empresa. Ela é feita de pessoas. E pessoas são humanos. E você fala muito no livro também dessa humanidade. E o grande ponto para mim é o quanto é permitido mostrar a vulnerabilidade das pessoas dentro do ambiente corporativo. Nossa, você falou de um tema assim que para algumas pessoas, dependendo da estrutura que tem, né, da formação que tem, ou até mesmo do estilo de liderança, tem muita dificuldade, né, de expor essa vulnerabilidade. E tem até um livro deixa eu lembrar o nome dela, A Coragem de Ser Vulnerável, me lembro o nome dela aqui, que eu sempre recomendo para os meus mentorados, meus alunos, sabe?
Porque não adianta a gente ter, né, toda essa estrutura de CNPJ, mas por trás desse CNPJ tem um CPF, né? Tem uma vida, tem tem um sentimento. Vou dar um exemplo de um case nosso que eu acho que vai responder bem a sua pergunta. O momento mais vulnerável da nossa história, e eu nunca deixo de falar isso, inclusive na universidade, sabe, com os meus alunos, foi o momento nosso, né? Não estou falando dos nossos avós, porque nós tivemos outros momentos também, mas falando aqui especialmente do Brasil, né? Que a gente não tem terremoto, a gente não tem grandes, né, questões que acontecem fora, como guerras, enfim. Que foi a pandemia. A pandemia, ela trouxe muita tristeza, né? Ela trouxe muita reflexão, né? Muita coisa aconteceu ali. A gente abria, não sei vocês, mas quando a gente abria a janela e não via ninguém na rua, a sensação era de que a gente não sabia como que seria o dia de amanhã. E ela nos colocou num ponto de vulnerabilidade muito alto. E, na época, a gente foi convidado para fazer um programa comportamental dentro de uma organização que estava tendo um turnover muito... Um turnover, não. Estava tendo realmente casos frequentes, uma indústria, que é uma indústria que tem, né, um destaque muito grande no contexto global, e acho que todas elas estavam vivendo isso também. E a gente realizou esse trabalho, iniciando com a liderança e indo até a operação. Então, eu fui ouvir as pessoas da operação, fui conversar com as pessoas, eu capacitei essas pessoas. E um dos pontos que a gente levantava ali era trabalhar exatamente o quarteto fantástico, que eu brinco que é o quarteto fantástico, que trabalhar atividades que estimulem esses hormônios para a gente ter um colchão, né? Eu falo que é para a gente não sucumbir àquelas questões que estavam acontecendo em nossas casas, porque a gente precisava realmente manter ou, né, não sucumbir àquelas questões, porque existiam outras pessoas sob a nossa o nosso cuidado, filhos, pais, sabe? Uhum. Difícil essa situação, né? Mas também não deixar de mostrar a sua vulnerabilidade, né? A hora de chorar, de sentar, contar para um amigo, relatar a situação, sabe? Não deixar isso passar. Então, a gente trabalhou muito isso dentro desse período, e eu me lembro que eu fiquei 16 horas trabalhando com aquela máscara. Eu lembro que eu chegava exausta em casa, mas eu falava, amanhã eu tenho que estar bem, então eu tenho que me preparar. Eu vou trabalhar o quarteto fantástico, serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina. Uhum. E aí eu ensinava isso para as pessoas dentro E não era o foco, olha, a gente estava trabalhando diretrizes organizacionais com foco em SD. Falei, gente, eu preciso trabalhar a questão emocional. As pessoas estão muito, né, elas precisam de um estímulo, ainda que seja aqui dentro dessa capacitação. Então, a gente ouvia muito as pessoas, sabe? No café, a gente tinha um momento desse bate-papo. Muita gente que realmente perdeu familiares, né? Então, ali, eu acho que foi um marco para as pessoas compreenderem o seguinte, eu sou humano, peraí. Né? Eu falo que teve uma mudança de chave em relação ao que é você trabalhar aspectos emocionais e mentais. Agora, vamos falar que isso resolveu o problema? Não. A gente está segundo os dados da OMS, a gente está com um avanço e numa velocidade em relação às questões, né, de saúde mental, emocional, né? E isso é uma responsabilidade, eu falo que é uma corresponsabilidade, tanto da organização, porque ali não vive só o CNPJ, mas também das pessoas né, de tentarem trazer também as suas questões ali para dentro dos ambientes. Quando a gente está falando, por exemplo, de inovação, e aí mudando um pouco, mas não tanto, a gente tem uma estrutura de trabalhar a questão da co-construção. Eu costumo chamar que é co-construção, porque são momentos, né, que você faz rodadas de ideias, não vou usar termos técnicos aqui, mas reuniões para você interagir, trazer oportunidades para a mesa, de uma maneira até
sem compromisso. Gente, vamos bater um papo para ver como é que a gente pode evoluir dentro dessa ideia aqui, tá? Falando assim de uma forma geral. Então, assim, uma das coisas que eu vejo, tá? Que algumas empresas utilizam, inclusive, esses momentos para trabalhar aspectos relacionados ao que a gente chama de senso de pertencimento. Não são todas, tá? É difícil, né, para algumas, porque ainda tem uma mentalidade de que precisa-se de muitos recursos para conseguir trabalhar essas questões dentro da empresa, e às vezes a produtividade, né, a mentalidade é assim, se a gente der muita atenção para isso, as pessoas não serão produtivas. Só que a gente já tem casos de empresas que crescem, né, substancialmente, porque ela tem um programa de trabalhar a comunicação com a audição ativa, né, o que a gente chama de audição ativa, né? Te dar um exemplo aqui, Jônia. Recentemente, um paciente meu, ele mudou de emprego, ele estava numa empresa nova e estava sendo bem desafiador para ele esse início, essa adaptação na nova empresa. E o chefe dele direto saiu de férias ainda, e ele muito inseguro ali, e na posição dele ele participa de uma reunião semanal toda segunda-feira para passar os resultados, tá? E para ele segunda-feira é ruim. Assim, já no domingo à noite, já senta ali no computador para ver os números, para ter informação, para chegar bem na reunião de segunda-feira, porque é uma reunião para ele pesada. Aí, recentemente, ele me falou assim, Luiz, eu toda vez, a minha maior ansiedade começa no domingo à noite por causa da tal reunião de segunda-feira. Mas essa reunião dessa semana, e aí ele falou isso algumas semanas atrás, né? Essa reunião, ela foi diferente, porque o CEO lá, ele antes de começar a reunião, ele falou assim, e aí, como vocês estão? Assim, antes de falar de números, me falem um pouco de vocês. Então, é essa questão da escuta ativa. E ele gastou parte da reunião falando da vida das pessoas, de como elas estavam. E ele falou que a reunião foi tão produtiva depois, porque as pessoas chegaram baixou aquele nível de estresse, de pressão, tá? E o resultado foi super positivo, entendeu? Então, são coisas como essa, assim, que dando um exemplo prático mesmo. Eu estou escutando ele falando, deixa eu só dar um exemplo aqui, segura só um pouquinho. Eu estava lembrando um negócio, um caso tão engraçado, da amiga minha que falou como é que era o dia a dia na empresa dela. E o gestor lá, ele já chegava assim, nem dava bom dia nem nada e tal, e já chegava falando, passando as diretrizes e tudo. E a galera foi para o RH e falou assim, pô, mas nem cumprimenta, né? Nem começa o dia doce, né? Tudo. Aí, beleza, o RH foi e chamou ele para conversar. Aí a galera, né, tipo assim, ficou assim, ansiosa para saber como é que vai ser o resultado, né? Aí no dia seguinte, o cara chegou lá, entrou na sala, chegou lá, bom dia, para quem gosta dessa frescura, caralho. Falou assim. Desse nível, sacou? Aí ele falando, eu comecei a lembrar desse trem, bom dia para quem gosta dessa merda de bom dia, pô. Não, e olha... ri demais, velho. Mas isso tem muito tempo, né? Claro. Hoje em dia, eu acho que não tem mais espaço pro cara fazer isso, por mais que ele queira falar, né? Mas, assim, É porque tem gente realmente que não... né? É mais direto, né? Mas essa questão de mostrar a humanidade, né? Voltando à questão vulnerável, quando a pessoa se expõe e ela traz essa conversa que eu chamo que é o quebra-gelo. A gente fala muito isso, sabe? Sim. Vamos quebrar o gelo, sim. sabe? Isso está muito relacionado a uma habilidade que é fundamental da liderança, que é a comunicação. Sim. Sabe? E o líder que realmente se destaca, que também falo aí no livro, ele tem... Eu tenho um método que eu trabalho, que eu acho que é bom reforçar aqui, falar dos 5 Es. Um dos Es é empatia, sabe? E a gente confunde empatia falando assim, empatia é se colocar no lugar do outro.
Mas empatia é você ouvir o outro e entender como que essa pessoa, né? Quais são as vulnerabilidades, as questões que ela gostaria de expor. É muito mais em relação à pessoa do que você se colocar no lugar dela, sabe? Então, eu falo dos 5 E's do líder, né? Eu falo do líder da ética, eu uso inclusive uma árvore, aí tá uma ilustração da árvore, mas esse é o segundo livro, né? No primeiro eu mostro com mais detalhes sobre os 5 E's da liderança, e é uma liderança do futuro, sim. Por quê? Porque a gente tem modelos, né, de liderança, por exemplo, a ambidestria, que é onde a gente fala do líder eficiente, mas também inovador. Mas aí, quando eu reforço, né, e falo da liderança regenerativa, é aquela liderança que pensa, inclusive, de maneira a regenerar valores, virtudes, sabe? Questões relacionadas à questão ambiental também, que eu já destaquei, mas, principalmente, é uma liderança que utiliza tem até, inclusive, líderes que falam que o principal papel do líder é influenciar, é comunicar. E aquele que sabe comunicar, ele tem ele consegue aproximar as pessoas se sentem à vontade para conversar com ele, porque ele dá uma certa abertura, como é o caso que você contou, né? Eu vejo isso muito nas minhas mentorias, sabe, Luiz, Daniel? O líder chega para mim, ou então uma pessoa que quer ascender na carreira, ela fala assim, eu tenho todas as competências, Júnior, mas eu tenho uma certa dificuldade de comunicar. E às vezes eu acho que eu tenho que usar de muitos termos mais técnicos, de uma comunicação mais rebuscada. Eu falei, olha, a melhor maneira de você comunicar é trazendo a sua essência. E quando você traz a sua essência, as pessoas se sentem confortáveis para conversar com você e trazer também as questões que são relacionadas ao que ela está apresentando no relatório, ou até mesmo um problema pessoal, sabe? Você não vai fazer daquilo ali um consultório de atendimento, tá? Porque isso também a gente tem que saber, né? Em que momento a gente vai trabalhar isso. Mas em reuniões, eu tenho experiências como profissional mesmo, de estar tomando um café com um cliente que sempre foi resistente comigo em relação a um projeto, mas num café, contando uma história, batendo um papo, a gente fechar um negócio, tá? Naturalmente. Eu tenho casos de mentorados meus que falam assim, o que eu faço? Eu falei, chama o seu par lá da empresa ou o seu líder para tomar um café. Conversa com ele fora do ambiente. Ou então, na própria reunião, começa uma conversa contando uma história do que aconteceu com você no trajeto para a empresa. Quando eu trabalhava nessa revista, eu aprendi uma coisa. A gente chegava na revista, na segunda-feira, a gente tinha reunião para fazer o planejamento semanal, né? Do plano tático ali. Já tinha o planejamento, a gente ia fazer o plano tático. Aí a gente sempre sentava com o diretor e a primeira fala nossa era, como foi o seu final de semana? O que você fez? O que você, culturalmente falando, aprendeu? Quer pergunta melhor? Quer interação melhor? Porque as pessoas vão contar, olha, no final de semana eu fiz tal coisa. Se foi ruim também pode contar, entendeu? E aí a pessoa dá aquela... E aí a gente começa realmente o tema que é o tema mais denso, né? Sim. Sobre... Quer falar, André? Quero, mas se você quiser, porque o negócio... Minha pergunta é meio cabeluda aqui. Pode perguntar, vai. Ô, Júnior, olha só, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não tenho a resposta, eu acho que a resposta é super difícil. Mas eu acho que vale a pena, porque eu acho que tem muito a ver com... Eu acho que a pergunta gera muita angústia, sabe? Eu queria saber se você trabalha de alguma forma na sua carreira, no seu dia a dia, com seus liderados, esse tipo de pergunta que eu vou fazer, que é a famosa ser bem-sucedido, sacou? Então, acho que isso é uma coisa que é um peso, sabe, para a galera hoje, sabe? Tipo assim... Eu posso... Claro. Como que fala? Aflorar a pergunta? Não, tipo assim, envelopar a sua pergunta. Claro, pode. Júnior, o sucesso, ele traz, né, na sua experiência, não só pessoal, mas também nos bastidores de empresas com altos executivos. Ele traz mais
uma sensação de realização ou mais um peso de responsabilidade emocional? Nossa, era essa, né? Não, acaba que se complementa, né? É. Porque a questão do ser bem-sucedido é porque eu vejo que tem pessoas que elas, no caminho, elas meio que se boicotam, porque elas pensam que elas não são bem-sucedidas, entendeu? Porque elas têm uma resposta de o que é ser bem-sucedido na cabeça dela. E cada um tem essa resposta para si. Não existe uma... Eu acho que sim, beleza, a maioria das pessoas acaba conciliando com dinheiro. Uhum. Mas eu acredito que... Igual eu te falei, eu não tenho resposta sobre isso, mas eu queria saber a sua visão. Tipo assim, se você trabalha isso com as pessoas, no seu dia a dia, você tenta esclarecer, porque eu acho que isso, agora entrando um pouquinho no seu universo, é como se fosse uma... Agora, bicho, eu não sei da parte técnica como é que fala, mas é um pensamento limitante, sabe? Alguma coisa desse tipo, assim. Sim. Então, Que é um bloqueio, é um né? bloqueio. Que talvez. Porque, mas, se você pega no conceito nosso, pessoas bem-sucedidas são poucas. Mas o que é O que é ser bem-sucedido? Ser bem-sucedido? Como é que é, na sua visão, isso? Então, eu acho que assim, a maturidade traz pra gente uma forma de olhar a vida diferente do quando a gente está iniciando. Porque iniciando a gente quer abraçar o mundo e falar assim, gente, ainda mais agora, né, que a gente tem a velocidade da inteligência artificial e as redes sociais que muitas pessoas colocam ali numa posição de que é bem-sucedida, e aí você começa a fazer aquela comparação, sabe? Aquela comparação. Só que é o seguinte, Daniel, tem uma coisa que eu sempre trabalhei e trabalho com as pessoas que estão comigo, que é assim, tudo acontece realmente no tempo e de acordo com os esforços que você direciona. Porque não adianta também eu querer ser bem-sucedido no curto espaço de tempo, e aí eu posso falar que eu trabalho tanto com pessoas da geração, né, Z, e pessoas que estão aí, são sêniors, porque na universidade, né, eu tenho um time de professores muito sêniors, na 8 já é mais diverso, e muitos deles vêm perguntar. E também os meus mentoreados, né? Eles são pessoas que estão assumindo cargos importantes muito cedo. E aí entra também na sua questão, aumenta o nível de responsabilidade. Então, assim, se você quer realmente avançar na carreira, esteja certo de que você vai aumentar o seu nível de responsabilidade. Entende? E tem pressão. E o que vai diferenciar e essa questão relacionada ao que é sucesso, eu falo que você tem que ter um propósito. Por quê? À medida que você vai desdobrando esse propósito em ações que você realiza, ou até mesmo na carreira que você decide seguir, ou estudar para que você possa avançar, etc. e tal, você vai vendo que as coisas vão acontecendo, porque hoje o que acontece é assim, eu quero acontecer rápido, eu quero ter sucesso rápido. Uhum. E, gente, não é assim, sabe? Algumas pessoas conseguem, mas o quanto das outras áreas da vida estão realmente desgastadas, sabe? Uhum. Quando a gente pega aquela tal mandala da vida, né, que a gente está falando aí de trabalho, pessoal, fé, quando a gente está falando de questões relacionadas, eu já chamo de caixinhas que você abre no dia a dia, sabe? Sim. Você tem que dedicar a sua família, você tem que dedicar a sua fé, você tem que dedicar ao trabalho. Você nunca pode fazer 100%, 90%, 70% em uma área só, porque as outras vão ficar realmente defasadas. Você vai ter problemas ali. Então, acho que o sucesso é muito relativo, né? Essa questão de olhar para quem tem mais grana, mais dinheiro, ela é uma pessoa de sucesso? Talvez ela seja assim, porque ela buscou aquilo ali a vida toda, tá? Mas eu vejo também como um fator que, sabe, ela teve que abrir mão de algum momento ali da vida dela, com os filhos, com ela mesma, sabe? Sim. A pessoa às vezes abre mão dela, tipo, de cuidado. Eu tenho um grupo de mulheres executivas e a gente tem um espaço muito seguro para falar sobre esses temas. Então, a gente vê que, para a mulher especialmente, né? E aí não estou tirando o peso também do homem, não, tá, gente? Estou dizendo assim, dividir, né, o seu dia e direcionar a sua atenção para várias coisas.
E é muito desgastante, sabe? É muito desgastante. Mas, de alguma forma, né, algumas conseguem, outras não. E falando de homem também. Então, assim, existe uma pressão muito forte, né? Que o homem tem que estar sabendo de tudo. Ele é aquela história do passado, né? Eu não gosto nem de remeter a isso, porque algumas pessoas falam, gente, não tem nada a ver com o caçador. Vamos ver a evolução da espécie, né? Eu estive agora lá na casa de Darwin, né? Lá na Dalhousie, lá na Inglaterra, e estava vendo os estudos dele em relação à evolução das espécies. Então, assim, o ponto principal é você ter um propósito. Se você tem um propósito, vai ter um momento que não vai estar 100% aquilo que você desdobrou. Por exemplo, eu quero empreender um projeto. O projeto não está dando certo agora, mas será que existe um outro caminho para a gente conseguir aqui direcionar os esforços para que ele possa atingir esse propósito, né? Ou esse objetivo que eu coloquei, sabe? Eu acho que o sucesso é muito relativo, sabe? É muito relativo. Para mim, o sucesso está muito vinculado àquilo que é valor para você, prioridade, princípio, entendeu? Porque se o dinheiro é valor para você, talvez, se você não ganhar dinheiro, não tiver um alto rendimento, um alto salário, você não vai ser uma pessoa de sucesso. Entendeu? E talvez, para você conseguir isso, você tem que abrir mão, igual a Júnia falou, de família. E talvez a pessoa que ganha dinheiro e acaba com a família dele, acaba com a saúde dele, isso é uma pessoa que não teve sucesso, apesar dele ter o dinheiro. Apesar dele ter o dinheiro. Pois é, mas, e complementando um pouquinho, o que eu acho, assim, uma das coisas que eu penso é o seguinte, sabe aquela história de felicidade, ou ela é o final, ou ela é o caminho, sabe? Então, assim, ser bem-sucedido, você pega uma pessoa que ralou pra caralho, trabalha até hoje, tá ainda numa idade produtiva, beleza, financeiramente ela não é uma referência, mas é um cara que tá ali produzindo e construindo. Esse cara não é bem-sucedido, entendeu? Sim. Sabe? Tipo assim, porque o caminho dele é legal. É a pessoa que complementa, agrega no mundo, sabe? Tá ali com boas intenções. Como é que eu vou falar com uma pessoa dessa que não é bem-sucedida? Às vezes ela fala para mim, velho, eu não sou. Eu falo, você velho. Olha a sua vida. Mas, sabe? Então, sabe? Mas o grande ponto é isso. No fundo, aquilo não é valor para ela. Quando ela te fala... Verdade, Quando ela te fala... a visão dela. Exato. Né? É a maneira dela de enxergar, entendeu? É a maneira dela de enxergar. E a régua de cada um tem um tamanho, né? Sim. E a frase filosófica, eu não vou saber quem falou isso, mas eu adoro essa frase, que é somos breves porque somos míopes. Eu acho doido demais essa frase. E é isso, né, velho? É a visão do cara, né? Tipo assim, ele é aquela famosa frase também, quem tá de fora vê melhor, né? Agora, o grande ponto de tudo isso foi o que você falou, para mim, propósito. Porque tem uma pessoa que chega no final da linha e alcança o objetivo, no sentido dela assim, eu vou usar o seu exemplo, tá, Júnior? Desde criança, você quis ser dona de empresa. Na 5ª série, a Júnior já queria ser. Hoje ela é. Tem muita gente que chega, mas e se não tiver propósito? Aí você fala assim, pô, eu sou dona. E aí? E tem um ponto, Luiz, que aí eu vou completar, porque foi até um assunto ontem na minha aula, né? Eu sou coordenadora de MBA e professora também na universidade, que é assim, quando você chega a atender aquele propósito seu, aquele objetivo, né, de ser dona, você percebe que você pode pôr um pouquinho mais de tempero nisso, ou você pode direcionar os seus esforços, porque você não pode parar ali. Então, eu costumo dizer que o nosso propósito ele vai além. Então, eu falei, eu quero entrar para a universidade, eu quero lecionar, porque o meu conhecimento não pode ficar só comigo, não pode ficar só com as pessoas que passam pela minha empresa. Eu até brinco assim com o pessoal, você quer sair da minha empresa? Pode sair, mas vai para um lugar melhor. Porque se o dia que você disser para mim, para a pessoa assim, eu estava lá, porque eu quero que as pessoas vejam que realmente você aprendeu alguma coisa comigo.
porque eu não quero ficar com esse aprendizado sozinha, sabe? Assim, eu não quero individualizar isso. Uhum. Então, eu fui para a universidade, né? Trouxe aí os cursos. Um dos cursos, ele cresceu muito no período mais difícil da nossa sociedade, da nossa humanidade, que foi na pandemia, que é o ESG, o MBA em ESG Inovação. E aí, Júnia, deixa eu só dar um parênteses. Você já falou algumas vezes e talvez tem um pessoal que está nos escutando que não sabe o que é o ESG. Conta só brevemente assim, qual é o significado da sigla ou qual que é o conceito por trás do ESG. Tá. Olha, ESG, na verdade. ESG é que, na verdade, a gente utiliza o termo em inglês, né, que é Environment, Social and Governance, que é ambiental, social e governança. Não é um tema novo, nasceu lá em 2004, com um convite do Kofi Annan, na época, que era o chefe, né, principal da ONU. E aí ele fez um convite às instituições financeiras para que a gente pudesse mensurar a sustentabilidade. Porque quando a gente está falando de sustentabilidade, e aí você até tocou num ponto, né? Falou assim, Júnior, posso te dar o exemplo? Porque por muito tempo as pessoas falavam, Júnior, você está trabalhando com sustentabilidade? É uma coisa que não dá retorno financeiro, entende? Sim. E olha para você ver como são as coisas, né? Hoje são mais de 20 turmas certificadas, os meus alunos em cadeiras de tomadores de decisões, profissionais que sequer antes conseguiam entrar dentro de organizações e trazer mesmo aquele propósito que já tem, mas que não conseguia porque não existia um curso. Uhum. Mas o ESG, hoje a gente já está evoluindo para outro tema, que é o impacto positivo, eu falo sobre isso, tá? Ele mede as questões relacionadas às práticas ambientais, sociais e de governança do negócio. Então, eu falo que é uma evolução da sustentabilidade e se tornou, né, muito, inclusive, mais não tão popular, mas dentro das organizações, né, acabou vindo para a estratégia do negócio, porque nós tivemos instituições financeiras que chancelaram o termo. A maior empresa de ativo do mundo, que é a BlackRock, o seu CEO começou a escrever cartas relacionadas ao tema ambiental, social e governança, diversidade, para que os investidores dessem atenção a essas práticas, porque o futuro, realmente, de acordo com os relatórios que a gente tem uma série de impactos que vai causar danos maiores na humanidade. Então, é uma forma de mensurar mesmo, de forma geral, a sustentabilidade, mas vem com esse conceito mesmo. E a sustentabilidade é o equilíbrio, de uma forma geral também, ambiental, social e econômico. E no cerne dele, né, que eu falo que é no miolo ali, a gente tem o desenvolvimento sustentável, que é um conceito que nasceu também lá atrás, falando sobre você, né, a organização, desenvolver práticas hoje para que as futuras gerações elas tenham realmente a oportunidade de usufruir dos recursos. É claro que a gente sabe que agora não tem. A gente tem que estar vivendo um período de adaptação, de adaptabilidade. Por isso entra a inovação, por isso entra o papel do líder para orquestrar todas essas questões, sabe? Então, acho que é muito válido, embora nem todas as pessoas tenham, né, conhecimento ou até mesmo estejam dentro desse contexto, entender um pouco sobre isso. E aí eu falo no líder 5Es, né, que é o líder que vai trabalhar com consciência ética. Aí a gente está falando das raízes da árvore, é o que vai suportar o balanço da árvore, que é o que a gente estava falando no início, né? O que suporta aí esses desafios? Como é que você passa por isso? O tronco, que é onde eu tenho o engajamento, é como a gente estimula, desenvolve pessoas, as pessoas mais que estejam, né, realmente assim, olhando para a sua felicidade, mas trazendo esse bem-estar. Ali nas folhas a gente tem a empatia, porque folhas na árvore, de uma maneira eu falo que bem simples mesmo, convivem ali, né, coladas umas às outras, então a gente precisa ter esse olhar empático, né, de conectar. Os frutos, que é o êxito, né? Esse fruto ele vai ser bom se você realmente praticar dentro das suas habilidades ali esses pontos que eu levantei. E o cenário, que é o ESG, que é o ambiental, o social e a governança, a maneira com que a gente
convive de maneira interdependente com o nosso ecossistema. Você lembrou do pastor? Eu Porque- lembrei. Igualzinho, velho, analogia, sabe? A gente gravou recentemente com um psicólogo e também pastor que criou, ele também escreveu um livro sobre saúde emocional e ele usa a mesma estrutura da árvore para... Eu apresentei isso numa imersão que eu fiz nos Estados Unidos e era só uma ideia. Por isso que eu te falo, quando a gente fala e se conecta com outras pessoas, elas te dão estímulo para você fazer e surgem insights. E um colega meu, que é da educação, ele falou assim, Júnia, por que você não escreve sobre esse método? Você aplica ele no dia a dia? Aí eu falei, eu aplico isso no dia a dia. Às vezes as pessoas não sabem o nome dele, mas eu faço isso no meu desenvolvimento de liderança. Faz isso. Aí eu lancei no primeiro livro. E um outro exemplo que eu gostaria de dar antes da gente encerrar, o ano passado eu fui convidada para ser mentora do maior hackathon da NASA no mundo, com mais de 189 países participando. E eu tive a oportunidade de estar nesse ambiente em um dos... Nesses eventos você conheceu o Pedro Almeida? Talvez. Vou te mostrar a foto depois. É que um amigo meu que ele também participou, enfim, ele passava direto desse hackathon da NASA. Então, esse é o que eu participei, a gente tinha... São vários desafios, né? E as equipes, elas decidem fazer aquele desafio relacionado, por exemplo, às emissões atmosféricas. A NASA está trabalhando muito essas questões nos hackathons. E aí tinha, né, um dos desafios que eles tinham escolhido era exatamente sobre a qualidade do ar. E em uma das equipes, que inclusive foi uma equipe selecionada para competir com os 10 melhores do mundo, na verdade, desculpa, deixa eu corrigir. Ela, dentro do hackathon, ela foi escolhida para competir, mas eu acho que ela não entrou nessa outra etapa. Mas, de todo jeito, o que é interessante? Enquanto discutiam, eram profissionais da área de tecnologia, programador, pessoas realmente assim, que nós, né, eu falo que simples mortais, que lidam muito com a humanidade, né? Não simples, mas quando você vê aquela parte tecnológica, você fala assim, gente, é muito para mim. E aí a gente começou a ver com dados abertos da NASA, né? Ela disponibiliza. E aí eles começaram a discutir, a gente ainda está em dúvida do que fazer, tem essa ideia. Eu falei assim, gente, qual que é a dor que vocês têm no dia a dia relacionada à questão da qualidade do ar? E tinha uma menina que ela falou assim, eu tenho muita falta de ar na minha região quando começam as queimadas. Eu falei, será que a gente não deve olhar para isso? E o que acontece? Ela falou assim, quando a fumaça chega, nossa, eu passo muito mal, o pessoal da região também e tal. Eu falei, a gente está enfrentando um problema de aquecimento global, né? Que é evidente, eu não preciso nem entrar em detalhes aqui, mas todo mundo sabe disso. Eu falei, será que a gente não deve pontuar isso? E começar a olhar para a questão, porque eles já estavam avançando na tecnologia para conseguir mapear isso. Aí eu falei, vamos voltar aqui, gente? Por que vocês querem resolver essa dor? E eles foram selecionados. Então, a NASA queria ver exatamente isso. Qual é a dor que está sendo, né, resolvida ali? E se tem alguma coisa ligada mesmo ao impacto, né, dessa poluição, etc. e tal. Então, eu falei, olha, ela falou assim, nossa, eu nem imaginava que eu ia conseguir convencer os demais, porque era a única que tinha, inclusive, uma graduação em ciências humanas, e os demais eram todos da tecnologia. Falei, olha a necessidade de você juntar as áreas para você sair com uma ideia que realmente seja aplicável, que é o que eu falo no livro. Então, se a gente está aqui como líder, né, a gente já passou todas aquelas transformacional, né? É claro que não deixa de trazer essas características, né, do líder de anterior, mas hoje a gente tem que pensar de forma sistêmica, quais são as ferramentas que nós temos e o que a gente pode, daqui para frente, criar, sabe, para resolver esses problemas reais que existem, né? Porque a gente tem uma série de problemas a serem resolvidos. Sim. Né? Ô Júnior, queria te fazer uma pergunta antes da gente entrar no livro, que é o seguinte, nesse seu processo, né, de trabalho,
Existe tipo assim, um mapeamento de como é que vai ser a estrutura das empresas daqui a 10, 20 anos? Não sei se é a tendência ou qual que seria o ideal, mas tem tipo um mapeamento assim? O que você enxerga daqui a, sei lá, médio e longo prazo? Como é que vai ser? Você fala de estrutura Estrutura, organizacional? estrutura agora, o relacionamento dos líderes com os liderados, como é que vai ser essa questão, o que a gente vem falando, esses desafios, né, de uma empresa mais humanitária, não é? Vai ser muito mais focado em gestão de pessoas e como é que ficam os processos. Você tem mais ou menos esse pensamento, assim, como é que vai ser? Tenho. Eu penso assim, que vai existir uma transversalidade mais potente. Hoje a gente fala de transversalidade em relação a ISD, por exemplo, que abarca, né, que traz todos esses temas. Mas eu acredito, tá, e pelo que eu tenho de experiência nessa área, porque não somente numa estrutura de indústria, mas aí a gente falando de hubs de inovação, né, de startups, Uhum. cada vez mais as empresas vão buscar processos colaborativos. E aí, isso é né, eu falo que uma tendência, processos colaborativos de parceiros mesmo, tá? A gente está vendo aí com o relatório do futuro do trabalho a redução de algumas carreiras e a ascensão de outras carreiras em relação à tecnologia. A gente tem realmente, né? Tem até um questionamento que a gente faz, né? Será que a IA vai substituir os nossos. Eu estou tentando achar aqui essa passagem porque eu vi que você cita até uma fala do Steve Jobs. Sim. Quando ele foi questionado, né? Você não tem receio da tecnologia que você cria tomar o seu espaço ali, né? Como se fosse isso. É uma frase que ele, né, assim, um dos momentos aí, uma das falas dele, que ele fala que as habilidades humanas, né, se tornarão cada vez mais raras. E aí é o ponto. Por quê? A gente tende a ficar muito preocupado em se tornar, usar a tecnologia, né? Usar. E aí entra um ponto que é a passividade, né? Vou dar um exemplo da própria inteligência artificial. Vou lá pedir para ela fazer um texto para mim. Eu sempre falo isso com os meus alunos. Não deixa ela fazer tudo para você. Você vai ensiná-la realmente, porque a tecnologia está a seu favor, né? Não tem por que não usar. Só que é o seguinte, você tem que treinar a sua capacidade e a sua capacidade cognitiva mesmo, sabe? Assim, a sua capacidade de pensar, de raciocinar, de trazer, né, um argumento. Por quê? Até falo com eles isso, né? Eu falo, vocês podem utilizar, mas eu quero ver vocês defenderem essa tese. Defende isso, né? Uhum. Então, por quê? Porque a gente tem que cada vez mais estimular essas habilidades. E quais são elas, né? Flexibilidade cognitiva, tomada de decisão, relacionamento interpessoal, a própria comunicação, tá? Porque a gente tem, né? A gente tem aí esse tema que nos ronda, né? Eu sempre sou questionada. Será que vai realmente nos substituir? Vai para quem se tornar passivo. Agora, quem realmente começar a instrumentalizar e utilizar isso como estratégia de avanço nos negócios, de projetos, até mesmo de capacitação, a pessoa realmente não vai se tornar obsoleta, tá? Ontem eu vi uma frase do Bezos, do Jeff Bezos, eu ainda vou procurar essa matéria, porque eu acho que era uma manchete e é muito importante a gente ler, né? Porque a internet está cheia de fake news. Sim. Né? Mas ele fala que vai faltar humano para inclusive, trabalhar essas tecnologias. Então, quer dizer que se a gente se tornar, olha só o inverso, né? Como a gente estivesse se tornando um instrumento da IA. E tem que ser o contrário. E para ser o contrário, sabe as brincadeiras com as crianças em casa? Que é aquela brincadeira de estimular a criança a criar alguma coisa, de papel, de mão, enfim. Papel, mão, é até engraçado falar isso, né? Mas de desenho e tal. Gente, cada vez mais eu vejo isso como fundamental,
Porque mesmo que a gente tenha lá os videogames e que é uma estrutura muito bacana, né, de você estimular também seu cérebro a ser mais ágil dentro de uma, né, de uma lógica de aprendizagem ágil, que eu falo também, eu acho que tem que ter as duas coisas, sabe? Sabe aquela coisa da criança do passado, a gente que ficava brincando ali de bola, de não sei o quê, essa interação humana. Eu estava no Vale do Silício em 2020, eu entrevistei uma psicóloga de robôs. Que? Olha só. Não, como assim? Era isso. Doutora Joane Pransky. Está no meu Instagram, inclusive, Instagram da A8 também. Depois vocês entram, eu vou passar para vocês verem. E ela fala o seguinte, ela começou com a carreira na década de 80, tá? E aí ela diz assim, não, a minha função e o que eu descobri é que eu deveria ser a interface. Eu desenvolvi algumas técnicas para trabalhar com o ser humano para que ele pudesse criar máquinas que fossem mais humanas. Olha isso, gente. E aí a gente... Que viagem. Só que o que a gente está fazendo hoje? A gente tem, né, nós aqui, não, mas se você pensar, Meta, enfim, eles capacitam as inteligências artificiais, educam, e o papel do líder daqui para frente é isso. Você não vai educar só humano, você vai educar também a tecnologia. Porque, gente, você imagina, a gente tem aí o lado A, eu não sei se eu posso usar isso, mas o lado B também, né? Sim. Sim. Do uso correto e do uso incorreto. Sim. Entende? Então, acho que assim, vai ser difícil? Já está sendo. Se eu falar que está todo mundo assim navegando no Oceano Azul, é mentira. Mas a gente tem que entender que daqui para frente, né, o líder não vai só influenciar, ele vai educar. Ele tem que educar, sabe? E não é só o humano, ele tem que educar o algoritmo também, né? Falando aí das inteligências generativa, preditiva, analítica, enfim. Né? Para não falar de outras tecnologias que a gente tem aí que são criadas para resolver realmente problemas. A gente tem que olhar para esses problemas sociais, ambientais, para essas questões. Eu vejo muito isso, sabe, Daniel? Entendi. Não sei se eu te respondi. Ô Júnior, respondeu, Dani? Respondeu, pode falar. Vamos lá, né? Vamos falar o nome do livro, mostrei a capa dele aqui, Meio Ambiente, Inovação e Transformação Digital, Caminhos para um Futuro Sustentável. Né? Está aqui, pessoal. Onde que a gente consegue adquirir o livro? Né? Onde que a gente consegue comprar? Estão em quais plataformas? Muito bem, muito obrigada. Né? Então, o livro ele é uma obra coletiva com pesquisadores, né, e profissionais da área corporativa, nacionais e internacionais. E eu abordo a liderança regenerativa na era da inteligência artificial, orquestrando o ISD, a inovação humano-centrada e projetos de impacto. E eu faço uma metáfora com uma grande orquestra. Então, acho que por aí vocês já percebem que, embora seja um tema mais técnico para algumas pessoas, ele traz também esse conforto de fazer uma analogia com a orquestra. No dia 27, vocês estão convidados também. Nós faremos o lançamento em Belo Horizonte, vai ser no Espaço Verde, no Belvedere, às 11 horas. Mas, no Verde? No Verde. Eu gosto de lá. Então. Comemos cafés lá, lá é bacana. Lá é legal. Então, foi inclusive escolhido com essa proposta. E para você adquirir no online, é na plataforma da Alexa Cultural, que é a nossa editora. Alexa, loja Alexa Cultural. Eu vou deixar aqui depois, .com.br. A gente coloca na legenda. Júnior, deixa também seu Instagram, né? Se você quiser o seu e o da 8, né? Para as pessoas estarem conhecendo melhor o seu trabalho, né? Hoje a gente passou de uma forma geral, é uma carreira, né? De tantas mudanças, né? Desde
lá desde o início na comunicação até chegar na 8, são vários trabalhos, mas deixa aí o Instagram para a gente conhecer um pouquinho mais, né, tanto da 8 Consultoria quanto da Júnia também, Júnia Carvalho. Claro, obrigada. Júnia F. Carvalho, meu Instagram, e quem quiser também entrar no LinkedIn é o mesmo nome, né? Da 8 Consultoria, @8 por extenso, né? Não 8 numeral, 8, @8 Consultoria. E no LinkedIn também é a mesma coisa, tá? E lembre-se que é a marca roxinha, porque me parece que tem outras que não são, e às vezes, tá? Mas foi um prazer estar com vocês. Eu espero que realmente, né, esse bate-papo chegue para outras pessoas, e eu acredito que sim, porque o lado A, né, é lado A, né? Lado A, agora mudamos para 4ª faixa. 4ª faixa? Ai, que legal! A gente vai explicar, né? Deixar você finalizar e a gente dá uma explicada aqui, essa alteração que a gente teve que fazer. Mas, Júnia, para fechamento mesmo, eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade, duas, uma incorporada na outra. Toda a sua trajetória, você teve a oportunidade e continua tendo, tanto em sala de aula quanto nas empresas, né, de estar com inúmeras pessoas. E pessoas, como você mesmo disse aqui, desde pessoas novas, de uma geração Z, como pessoas mais sêniores, mais experientes, né? Desde um chão de fábrica, quanto a diretoria ali. O que você pode dizer para nós, o que você mais aprendeu ou o que mais te chamou a atenção dessa oportunidade de ter convivido com tantas pessoas? Assim? Nossa, sabe uma coisa que eu acho incrível? É que cada pessoa tem uma história. E é isso que me estimula, assim, sabe? Eu acho que e cada uma tem algo a acrescentar. Então, eu costumo dizer que às vezes eu vou levar algo para promover o aprendizado, gerar conhecimento, e eu aprendo muito. Então, acho que isso me estimula muito, sabe? Essa troca com pessoas diversas, com pessoas de várias áreas do conhecimento, pessoas que estão ali na operação, né? Escutar, por exemplo, uma pessoa que está ali operando um forno, né, de siderurgia, e ela te contar uma história dela fora dali, você fala assim, gente, olha como que todos nós, né, somos... a gente pode contribuir para um mundo melhor, sabe? De alguma forma. Então, eu acho que tirar essa barreira mesmo, sabe? De que cada um tem a sua, né, a sua função, o seu cargo, mas somos todos seres humanos. Então, acho que olhando para esse lado faz com que a gente se sinta mais acolhido, que a gente acolha mais também e que a gente consiga realmente levar aquilo que é essencial, que é fundamental, né, para as empresas, para a sala de aula. É até interessante sempre fazer essa pergunta, porque quando eu começo a aula, que eu estou numa disciplina, e ela é muito técnica, e quando eu chego na última disciplina, que é uma disciplina de gerar network, os alunos acham estranho e falam, professora, como mudou assim, né? Eu falei, porque ali naquela posição de trazer métricas, acaba sendo uma pessoa que está ali, né, tem que passar o recado e eu tenho que gerar esse aprendizado. Já tentei fazer, inclusive, essa mescla, mas pelo tempo a gente não consegue. Mas quando a gente chega no network, você consegue mostrar que realmente você é um ser humano como todas as pessoas, né? E eu não estou falando assim, me colocando numa posição de que porque você assumiu essa carreira ou esse cargo, nessa cadeira, entendeu? Mas eu acho que o mais legal de tudo isso é você aprender e você poder deixar um pouquinho do seu conhecimento, porque eu sei que não vai ficar com o Daniel só, não vai ficar só com o Luiz. Daqui para frente vocês vão escalar isso para outras pessoas e outras pessoas, sabe? Sim. E esse é o grande legado. Deixa eu só falar uma frase, porque eu sempre reflito muito sobre isso. A minha mãe foi uma mulher, né? Porque ela está na nossa história, e ela falava assim com a minha cunhada que quando ela falecesse, olha só, ela gostaria que na lápide dela estivesse uma frase assim:
aqui há uma pequena em tamanho, mas uma grande mulher, sabe? E aí eu falava assim, gente, como que ela teve esse ímpeto de, né, de sempre estar reforçando isso? E realmente ela sempre foi uma grande mulher, né, com todas as dificuldades, com tudo que ela passou, das coisas que ela teve que assumir, 4 filhos, enfim. Não que meu pai não deixasse essa responsabilidade, mesmo separando, eles tiveram uma boa relação. Mas, quando a gente lembra dela, e lembra muito, né? A gente fala assim, nossa, quanta coisa ela ajudou, quanta coisa ela fez. Sim. Ela não foi uma mulher que teve, acho que minha mãe não teve o 2º grau, mas ela tinha uma força de vontade de ajudar as pessoas, de colaborar, que esse legado dela não foi o que ela deixou material, mas a mensagem que ela passa. Então, olha para você ver, eu estou aqui no podcast depois de 14 anos contando essa história. Então, você imagina as pessoas que nos ouvem e que levam aquilo que a gente acredita e que deu certo para outras pessoas e outras. É isso, né? A vida é isso. Então, é esse recado que eu acho que é... Eu sou colecionador de frases, né? Eu adoro as frases, né? A última que eu escutei, que eu achei muito legal, é: nada em vão, o que não é bênção é lição. Então, é isso que você falou também. Eu acho que, de certa forma, todo mundo agrega um pouquinho, entendeu? Para o mundo, basta a maneira que você encara as coisas, né? É igual a gente falou no começo da conversa, porque eu tinha até te perguntado, não, mas você encarou assim... você viu uma coisa boa, né? Que você não teve aquele momento de... Pode ter tipo, um pequeno momento de luto, né? De revolta, mas você já aceitou e já foi para frente. Então é isso, né, velho? Eu acho que bacana esse papo aqui que a gente teve. Eu te agradeço. Tem mais alguma pergunta, gente? Não. Velho, Júnior, muito obrigado. Obrigada. Adorei a nossa conversa, bom demais, muito, muito bacana. Obrigado pelo seu tempo. Gente, valeu, bom demais. Curta, comenta, compartilha. Muito obrigado pela audiência de vocês. E é isso, meu querido. Valeu por mais um episódio. Obrigado, Júnior, mais uma vez, né, ter aceitado o convite. Sucesso no livro, Obrigada. Sucesso na empresa, né? Acho que você faz um trabalho muito importante, não, né, para um futuro de uma geração inteira, né? E pessoal, até o próximo episódio. Obrigada, gente. Valeu. 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 Obrigado.